Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira do tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor. Hoje é dia 5 de janeiro. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de terça-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia distribuindo aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta o relato da multiplicação dos pães na ótica de São Marcos. Marcos nos apresenta Jesus como sendo o bom pastor, que se compadece do povo, porque eram como ovelhas sem pastor. Versículo 34. Marcos quer apresentar Jesus como o novo Moisés. Assim como Moisés intercedeu a Deus para que Deus enviasse o maná para alimentar o povo no deserto, Jesus, o novo Moisés, fará a mesma coisa. Primeiro, Jesus alimenta o povo com a pregação de sua palavra, conforme versículo 34c do Evangelho de hoje. E depois ele instrui seus discípulos a partilhar, ainda que seja o pouco que eles têm, com os necessitados. E assim, através da partilha, Jesus alimenta toda aquela gente, multiplicando o pão e os peixes. Alusão à Eucaristia. Em todo esse processo, Jesus quis envolver seus discípulos, ou seja, a igreja. Disse-lhes Jesus: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Versículo 37 do Evangelho de hoje. 5.000 homens comeram, ficaram saciados e ainda recolheram 12 cestos com os pedaços de pão e os restos de peixe. Na mesa de Cristo, nada se deve perder. O Evangelho de hoje nos mostra o amor, a ternura, a generosidade de Jesus. O Senhor se comoveu diante da multidão que o seguiu, porque eram como ovelhas sem pastor. E então Jesus lhes dá o pão da sua palavra. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. E na sequência, o pão material, que é, acima de tudo, prefiguração da sua vontade em nos alimentar com o seu corpo
e o seu sangue. O verdadeiro pão é o próprio Jesus. Estamos perante um novo milagre do maná, feito por Jesus, o novo Moisés, revelador escatológico e mediador dos sinais de Deus, num novo êxodo. É o símbolo da Eucaristia, verdadeiro alimento do povo de Deus. É preciso comer o pão vivo descido do céu, para ter a vida e entrar em comunhão íntima com Jesus. Da multidão, Jesus tem compaixão. Jesus tem compaixão de nós também. Ele vê nossas necessidades e sabe ler nos nossos sinais aquilo de que necessitamos. E por isso, ele nos ajuda e nos ensina. Seu ensinamento não é apenas uma doutrina. Seu ensinamento requer de nós uma prática. Por isso, Jesus nos ensina mudando nosso coração, tornando-o dócil ao Espírito Santo, para podermos viver de um jeito novo, na bondade, na justiça e no amor. Dai-lhes vós mesmos de comer. É o aprendizado para o cristão e a humanidade. Quem tem amor, reparte. Quem tem compaixão, sabe compreender a dor do outro. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações, e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.